agora a gente começa então a nossa quinta aula. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais as competências. O título da aula é O Segredo dos Profissionais que Recebem Salários Mais Altos. Na verdade, o que é esse segredo, gente? Nós vamos falar um pouco das competências. Quais são as competências que os profissionais precisam ter para receber salários mais altos, para conseguirem atingir posições mais altas, independente do caminho que a gente escolher, tá? Então é disso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. E para começar, vocês sabem que eu gosto de contar história, né? Eu sempre falo, eu gosto de contar história para ilustrar. E eu quero contar uma história de quando eu escolhi a minha carreira, de quando eu escolhi primeiro fazer psicologia e depois entrar na área de recursos humanos. Eu acho que eu nunca falei aqui para vocês de que eu sou de uma família de pai e mães concursados. Meu pai e minha mãe, eles são funcionários públicos. Minha mãe é professora, funcionária pública do estado. E meu pai é concursado do Banco do Brasil. Trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil. E foi esse emprego, o emprego dos dois, de professor e de funcionário do Banco do Brasil, que possibilitou meu pai e minha mãe dar tudo que eles conseguiram dar para mim e para as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs, para quem não me conhece, nós somos em 4 mulheres. Então, meu pai e minha mãe saíram de uma família muito humilde, tiveram 4 filhas. Eu falo para eles que não tá nem na moda mais ter tanto filho assim, mas eles tiveram. Então, meu pai e minha mãe formaram as filhas e conseguiram dar tudo que eles queriam para as filhas com base no concurso que eles prestaram. Por que eu tô falando isso? Porque aí, na cabeça do meu pai e da minha mãe, a forma que tinha até então de ganhar bem, de ser bem sucedido e de se destacar na vida profissional era fazendo concurso. Não tinha outro modelo mental que passava na cabeça deles. Então, meu pai, quando a gente começou lá 17, 18, 19 anos, ele queria, porque queria, por toda a lei, que a gente prestasse concurso. O que ele fazia? Saía um concurso lá, ele vinha e falava, saiu o concurso do banco, saiu o concurso da Caixa, saiu o concurso do TR, sei lá o quê, né? E ele comprava até as apostilas, gente, e vinha já com a apostila debaixinho do braço, assim, pra gente estudar. Principalmente eu, que eu sou a mais velha, né? Então já tava em idade de caçar um rumo pra vida. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer psicologia primeiro, e no começo foi uma certa briga, sabe, gente? Porque ele queria que eu prestasse o concurso. E aí, eu até cheguei a prestar alguns, não vou mentir pra vocês, não. Não conseguia passar na minha cabeça ser concursada, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Na minha cabeça, se eu prestasse num concurso, passasse num concurso, ia ser isso. Por que eu tô falando isso? Para contar para vocês que aí, nesse momento, eu já tive que me colocar pros meus pais e falar, não, é essa faculdade que eu quero fazer, eu não quero prestar concurso, larga a mão disso, não precisa mais comprar nenhuma apostila para mim, porque eu não vou prestar concurso. Comecei a fazer psicologia e aí, do meio para o final da psicologia, que foi que surgiu a área de recursos humanos. E como eu já também falei aqui para vocês, demorou para eu conseguir deslanchar, para eu conseguir ganhar dinheiro. Mas hoje, vocês já sabem, eu já contei aqui, eu atingi o objetivo que eu tinha. Eu tenho um bom salário, eu ganho acima, acho que da média, tenho certeza que eu ganho acima da média da população brasileira. E hoje meu pai fala, você tem que você ganha bem, né? Meu pai é meio secão assim. Então hoje ele percebe que eu consegui atingir o patamar que ele esperava quando ele brigava comigo de que eu tinha que prestar concurso. Então, gente, eu começo essa aula contando essa história para, de novo, deixar claro para vocês de que se a gente tem objetivos e se a gente se conhece, lembra que eu falei na aula de carreira, eu falei de autoconhecimento? Então eu sabia que eu não ia dar certo no mundo do concurso. Todas as minhas outras irmãs, as minhas 3 irmãs, são concursadas. As 3 seguiram o que meu pai e minha mãe queriam. E eu fui a ovelha negra da família, não prestei concurso,
mas sou plenamente realizada na minha carreira, na minha profissão e ganho o salário que meu pai achava que eu só ganharia no concurso. Bom, então, gente, vamos lá. Quando eu estava estruturando a aula, eu comecei a dar uma pesquisada em profissionais de respeito, em profissionais que aí no mundo organizacional são considerados profissionais de sucesso, aqueles que a gente vê por aí, sabe que são pessoas, uau, que sim, a gente queria ser quando crescer, né? E aí eu comecei a perceber, e nas leituras que eu fiz, nos estudos que eu fiz, eu comecei a ver que essas pessoas elas têm algumas características em comum. E não querendo ser muito metida, vou usar essa palavra, eu me identifiquei com muitas dessas, com algumas, se não todas, as características desses profissionais, né? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que a gente comece a fazer uma reflexão de quais são essas competências e se a gente não tem, como que a gente faz para desenvolver essas competências. E aí, talvez eu dizendo tudo isso possa estar passando na cabeça de vocês assim, Ana, mas o salário de um profissional de RH é tão baixo, tantas pessoas me falam que não ganham bem, por que você está falando isso, né? E aí eu quero dizer o seguinte para vocês, em todas as profissões tem salários que vão desde o mais baixo até o mais alto. Então, gente, a gente tem profissionais de recursos humanos, por exemplo, numa posição de assistente, que ganham R$ 1.500. Mas a gente também tem diretores de RH que ganham R$ 50.000. Vice-presidentes de recursos humanos, VP de RH, que ganham 70, 80 mil reais. E a gente tem profissionais, um miolo ali, assim, vamos dizer, que são aqueles profissionais que hoje são os consultores de RH, os BPs de RH, que hoje ganham tranquilamente, na região onde eu estou inserida, no estado de São Paulo, é óbvio que isso muda muito de região para região, mas que ganham tranquilamente entre 7 e 9 mil reais, tá? Então, vejam bem, eu também tenho advogado que ganha R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 1.800. E eu tenho advogados que ganham R$ 100.000. Pegam processos milionários e ganham R$ 100.000. Em toda profissão, a gente tem desde o cargo e do salário mais baixo até aqueles que conseguem chegar nos salários mais altos. E aí a pergunta que eu quero dizer aqui é: quem que a gente quer ser? A gente quer ser eternamente, pro resto da nossa vida, o profissional que ganha 1.500, ou eu quero ser o profissional que ganha 7, que ganha 9, que ganha 15, que ganha 30, que ganha 50, né? É essa mentalidade que a gente tem que ter. Porque realmente, gente, quando eu olho para uma empresa, o CEO, o vice-presidente, só tem um. Mas o que eu tenho que pensar é, eu quero ser esse um. Numa empresa que eu trabalhava anteriormente, tinha um gerente que ele sempre falava para ele falava para todos os outros gerentes: a minha trilha de carreira é sentar no cargo do superintendente. Ele batia nessa tecla: a minha trilha de carreira é sentar na cadeira do superintendente. A minha trilha... Só tem um superintendente. E ele tinha traçado esse objetivo para ele e estava definindo toda a estratégia de carreira dele para sentar naquela cadeira. Quem tem mais chance? Um que não está definindo essa estratégia, sentar naquela cadeira, ou ele que está com a estratégia definida? Então é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. A gente tem que ter uma estratégia e correr atrás dela. Então, gente, eu posso escolher quem eu quero ser. E eu disse para vocês que algumas características, algumas competências eu encontrei se não todos, mas na maioria dos profissionais que são destaque no mercado, que são sucesso, que são bem remunerados. E vamos lá então, eu vou começar a compartilhar essas competências aqui com vocês, tá? Anotem, pegue um papelzinho, pegue o celular, anota aí no bloquinho de notas de vocês. A primeira competência que eu destaquei aqui é iniciativa. A gente precisa ter iniciativa.
Lembra que nós já falamos do protagonismo? Iniciativa tá assim, ó, com o protagonismo. Iniciativa, a gente tem muito a ver com a gente tirar as nossas ideias da cabeça e colocá-las em prática. Então, de novo, eu vou dar um exemplo meu e eu vou trazer também de novo para esse mundo digital que nós já conversamos aqui. No final do ano, eu falei, eu quero começar a ensinar as pessoas um pouco do que eu sei através das redes sociais. Gente, em menos de 15 dias, eu já tinha entrado em contato com uma profissional que é da área de marketing digital, já tinha pedido para ela desenhar uma logo para mim, que eu queria criar um Instagram e eu queria ter uma logo, eu não queria que o meu Instagram fosse Ana Nunes ou Ana Dulce, que é meu nome, eu queria uma outra identidade. Eu já tinha respondido um questionário para ela de autoconhecimento, ou seja, em 30 dias eu materializei aquela ideia que veio na minha cabeça de eu quero ensinar as pessoas através das redes sociais tudo que eu aprendi nos meus últimos 20 anos. Aí eu pergunto para vocês, quantas ideias vocês têm na cabeça de vocês, fervilhando, borbulhando, e vocês ficam aí esperando o momento certo, esperando sei lá o que acontecer para colocar a ideia em prática? Ou fica, não vou começar com isso não, eu tenho vergonha, eu tenho isso, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas tem o bambambam do RH que todo mundo já segue. Quem é a Ana para as pessoas começarem a seguir? Sejam sinceros com vocês. Quantas ideias vocês têm e vocês não contam para ninguém? Vocês não compartilham com ninguém e vocês não colocam elas para acontecer. Então, eu estou dizendo aqui que uma das características dos profissionais bem-sucedidos e que ganham bons salários é a iniciativa. É tirar as coisas da cabeça e fazer acontecer. Então, eu desafio a vocês, vou dar uma tarefinha de casa. Coloquem no papel, amanhã, aproveita a segundona, ou aproveita hoje à noite, e coloca no papel ideias que vocês têm para a carreira de vocês, para a profissão de vocês, que vocês acham que poderia fazer vocês serem reconhecidos, ganhar mais, e que tá só na cabeça, vocês nunca contaram para ninguém. Escrevam, gente. Faz uma listinha. E depois de feita a listinha, comece a estruturar um plano para pelo menos uma coisa dessa listinha passar para o mundo concreto. Tá? Lição? Ok? Segunda característica de profissionais de sucesso: autoconfiança. Gente, tem que ter autoconfiança. E para ter autoconfiança, autoconhecimento é fundamental. Então eu tenho que me conhecer, saber aquilo que eu sou bom e focar no que eu sou bom. Porque eu também fico vendo as pessoas focando naquilo que é ruim. Eu sei que eu... Vou falar Ana. Eu sou desorganizada. Eu sei que eu sou desorganizada. Eu vou ficar batendo nessa tecla que eu sou desorganizada, contando isso pra todo mundo? Não. Eu sei que eu sou desorganizada. Eu vou criar ferramentas para me organizar no meu dia a dia. Por exemplo, meu caderninho. Todo mundo que conhece sabe que eu ando com um caderninho pra todo lado. Porque senão eu me bagunço, eu me perco, vira uma tragédia. E eu tenho que focar nas coisas que eu sou boa. Contar para as pessoas aquilo que eu sou boa. E me achar boa naquilo que eu sou. Não tem problema nenhum eu contar para as pessoas no que eu sou boa. Vou contar outra história para vocês. Gosto de ilustrar, vocês sabem que eu gosto de contar história. Quando eu fui chamada no processo seletivo da usina anterior que eu trabalhava, fui lá para a primeira etapa, segunda etapa, aí me contaram que a última etapa do processo seletivo seria um comitê. Era uma ferramenta que a usina utilizava. E que nesse comitê era uma posição de supervisora. Eu entrei lá para ser supervisora de DHO.
E que nesse comitê estariam outros gerentes, estariam pares, né? Ok, eu fui pro tal do comitê, gente. Quando eu cheguei nesse comitê, primeiro que são só homens, né, gente? O ambiente de usina é um ambiente muito masculino. Então, a hora que eu cheguei no comitê, eu entrei numa sala com uma mesa, assim, enorme. Tinha, sei lá, acho que uns 8 ou 10 homens sentados em volta da mesa. E aí eles começaram a se apresentar. Um era o diretor agrícola, o outro era o diretor industrial, o outro era o gerente de TI, o outro era o gerente de manutenção. Eles foram se apresentando. Resultado: era somente gerentes e diretores, ou seja, cargos acima do meu, porque eu estava sendo contratada para ser supervisora. E estava, lembro até direitinho o lugar, assim, na ponta da mesa, o dono da usina. Falei, respondi tudo aquilo que eu achava que eu sabia, da forma que eu sabia, com base na minha experiência. Foi, sei lá, 1 hora de sabatina. Depois que eu entrei na usina, a gente sempre falava que essa entrevista que a usina fazia era igual o Roda Viva, sabe aquele programa do Roda Viva, que uma pessoa senta no meio e todo mundo em volta pergunta, 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 pergunta. E foi. Não deu nem tempo de eu chegar de volta. A usina era em Jaboticabal e eu morando em Ribeirão. Então eu fui até lá para fazer o processo seletivo. Antes de eu chegar de volta em Ribeirão, o gerente até então do RH me ligou e falou: Ana, você foi aprovada. Gente, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Naquele dia eu me achei tão foda. A palavra é essa, não tem outra palavra. Eu, naquele carro, voltando, eu falava o tempo inteiro pra mim assim: eu sou foda. Não, eu sou foda. Eu sou foda mesmo. Porque foi uma sabatina, só homens, diretores, gerentes e o dono da usina. Então, vocês estão vendo como a autoconfiança é importante pra gente? Eu sabia responder tudo aquilo, eu sabia da minha experiência. Teve pergunta que, obviamente, eu tive dificuldade, olha, não tô entendendo o que vocês estão perguntando, pergunta de novo, sabe? Mas autoconfiança, as pessoas sentem quando a gente tem autoconfiança. Então, dito isso, autoconfiança. Não percam de vista aquilo que vocês têm de bom e aquilo que vocês conseguem entregar. E se valorizem. Próxima competência de profissionais que se destacam no mercado: coragem. Coragem. A gente tem que ter coragem para fazer as coisas, para botar a cara para fazer. Coragem a gente já falou aqui também nas outras aulas, né? A gente tem que ter coragem para falar o que pensa, óbvio que com educação, ponderado. Essa coragem, gente, precisa ser uma coragem baseada num risco calculado. Para a gente conseguir o primeiro emprego, a gente também tem que ter coragem. Muitas vezes a gente vai ter que calçar a cara e pedir. Vai ter que pedir mesmo, vai ter que ligar para pessoas, vai ter que se oferecer para fazer trabalhos. Tem que ter coragem, tá? Quarta competência da minha listinha aqui que eu estudei, que eu relacionei de pessoas que crescem na carreira. E essa aqui, gente, é importantíssima. É a liderança. Mas como que eu vou ser líder, que eu vou ter liderança e nunca ter cargo de liderança? Eu não estou falando de cargo de liderança. Eu estou falando da competência liderança. Sabe aquela postura que a gente tem e que a gente consegue agregar as pessoas, que a gente consegue mobilizar as pessoas para fazer entregas. Isso é liderança, é envolver o outro, é engajar o outro naquilo que a gente precisa que engaje. Então, vou trazer um exemplo que não tem nada a ver com profissão, com trabalho. As pessoas que têm a competência de liderança, geralmente, eles são os líderes na escola. Eles são aqueles que
que encabeçam os projetos, os trabalhos de escola, que falam, ó, vamos lá, gente, quem que vai fazer o trabalho? Fulano, você vai fazer, você vai pesquisar, você vai fazer na minha época eu fazia a capa do trabalho, ai que velha. Você vai fazer a capa, você vai fulano, ciclano, beltrano vão apresentar, e o outro não apresenta porque ele é mais tímido, então ele pesquisa. Isso é liderança. Outro exemplo de liderança. Sabe quando a gente tem uma turma de amigos, tem que organizar o churrasco? Sempre tem uma pessoa que organiza o churrasco. Por que sempre tem uma pessoa que organiza o churrasco? Porque aquela pessoa tem competências de liderança. Ela sabe organizar, ela sabe juntar tudo, ela não deixa faltar nada, ela se preocupa com todos os impactos do churrasco, em que tem que comprar o gelo, que tem que comprar o carvão, que tem que comprar o saco de lixo. Então, quando eu falo de liderança, não tem a ver com cargo liderança, tem a ver com competência liderança. Próxima competência, gente, é perseverança ou determinação, tá? Por que tem que perseverar e tem que ter determinação? Porque não é fácil. Em tudo isso que eu tô falando pra vocês, em momento nenhum, eu falei, é super fácil. Pelo contrário, eu falei que eu demorei 10, 15 anos pra conquistar o meu plano, o meu objetivo. Então, não é fácil. Vou contar uma outra história que eu fui mãe muito novinha. Eu fui mãe com 19 anos. Então, quando eu fui mãe, eu estava na faculdade. Então, toda a minha faculdade eu fiz com um neném. E depois toda a minha vida foi com o filho a tiracolo, né? E a minha mãe, obviamente, sempre me ajudou muito, principalmente nas épocas da consultoria. Porque quando a gente vai fazer consultoria, a gente viaja muito. Então, sempre viajei muito na minha vida. Ficava semana inteira fora, lá atendendo o cliente, que muitas vezes era em outro estado, em outra região, né? E eu tinha meu filho e a minha mãe me ajudava muito. Mas tem uma coisa que me marcou, e eu me lembro muito bem. Eu trabalhava na agência, lembra que eu falei que eu trabalhei em agência de emprego? E eu fui fazer um processo seletivo. E essa foi a primeira viagem que eu fiz com o meu filho pequenininho. E eu fui chorando na viagem. Chorando porque eu ia deixar o João Pedro, que era o meu filho, neném, pequenininho, pela primeira vez. Uma semana inteira. Eu tô querendo trazer esse exemplo porque não vai ser fácil. Eu poderia ter desistido aí. Essa foi a primeira viagem que eu fiz com o João Pedro pequenininho. Eu poderia ter desistido e falado, não, eu tenho um neném pequeno e não, esse mundo de consultoria de viagem não é pra mim não e não vou mais. Então, se a gente tem objetivos e metas bem definidos, a gente não desiste e a gente passa perrengue, tá? Passa perrengue, mas não pode desistir, ok? Então, perseverança, determinação. Tá? As minhas irmãs, que eu contei pra vocês que são todas concursadas, muitas vezes elas falaram assim pra mim ao longo da minha vida: ai, você trabalha demais. Ai, Ana Dulce é viciada em trabalho. Ai, Ana Dulce é workaholic. Mas é porque elas são concursadas. Então elas trabalham de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Eu não. Então, para eu chegar onde eu cheguei, eu precisei lenhar. Passar a semana inteira fora, trabalhar à noite, trabalhar de final de semana, ficar sem ver meu filho, ficar sem ir na apresentação da escola do meu filho. Ele é sentido comigo, vocês acham que ele não é? Ele me joga na cara de vez em quando que eu não fui na apresentação do dia tal na escola, porque eu tava na consultoria trabalhando, tá? Então, perseverança e determinação, essa aqui, gente, é importante, é importantíssimo. E se a gente quer, tem que correr atrás e passar por uns apertos, passar por uns perrengues. Próxima competência é eficiência. O que é eficiência aqui? Eficiência, quando a gente fala de profissão, de profissional de destaque, é aquele profissional
que gera resultado. E muitas das vezes gerar resultado com pouco. Seria muito fácil se todos nós aqui trabalhássemos numa empresa top, gigantesca, multinacional, que o budget da área de recursos humanos fosse, uau, maravilhoso. Se tem alguém aqui que trabalha nessas condições, olha, é o meu sonho de consumo. Porque eu nunca trabalhei em uma empresa aonde o budget, a grana da área de recursos humanos era grande, sabe? Então, gente, ficar achando que a gente... eu vou esperar o dia que a minha diretoria me der R$1 milhão, aí eu vou estruturar aquele projeto. Lindo, maravilhoso, de treinamento, de desenvolvimento. Aí eu vou fazer aquela avaliação de desempenho das galáxias. Tô esperando a minha diretoria me reconhecer e me dar R$1 milhão, R$500 mil para eu fazer isso. Esquece, não é que esquece, mas não espere. Faça, desenvolva, crie, tenha iniciativa sem R$1 milhão, R$500 mil ou qualquer coisa, gente. Porque as coisas são meio contrário, sabe? Depois que você começa a mostrar o resultado com pouco, que o dinheiro começa a vir, que a grana começa a vir. Não é o contrário. Vou ter o dinheiro para começar a fazer, né? Então, também, de novo, em todos os lugares que eu trabalhei, gente, tudo que a gente fez foi com orçamento pequenininho, foi praticamente com zero, foi colocando a mão na massa e mostrando que a gente era capaz, que a gente tinha competência para fazer, toda a equipe. Bom, então vamos recapitular a listinha? A listinha é: quais são, então, as competências dos grandes profissionais, os profissionais mais reconhecidos? Iniciativa, tirar da cabeça, colocar no papel e fazer acontecer. Autoconfiança, eu tenho que acreditar em mim, saber que eu sou capaz, e me valorizar, reconhecer minhas pequenas conquistas. Coragem, pôr a cara, ir lá, pedir, falar, questionar. Liderança para puxar responsabilidade, para agregar os times, para organizar projetos, para tomar a frente. Perseverança e determinação, porque nem sempre vai ser fácil, aliás, muitas vezes vai ser difícil. E eficiência, gerar resultado mesmo com poucas situações. E aí, gente, tem uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês, que é: sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então, uma habilidade muito grande que a gente precisa ter e que os profissionais de sucesso têm é de fazer parcerias, é de construir relacionamentos, de construir vínculos. E aí eu quero dizer para vocês que eu, Ana Dulce, eu sou muito grata pelas parcerias que eu fiz ao longo da minha vida, por onde eu passei. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu construí relacionamentos e elos que perduram a minha vida inteira. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente constrói esses elos, constrói esses relacionamentos, a hora que a gente passa num perrengue qualquer pra frente, a gente tem com quem contar. Então, tem um projeto aqui que eu não sei como que eu faço, tô em dúvida por onde que eu começo. A gente passa a mão no telefone e liga para uma pessoa que a gente sabe que é boa naquilo, ou que já teve aquela experiência. E se a gente construiu esse elo, construiu esse relacionamento, aquela pessoa vai ajudar a gente, assim, de coração aberto. Então, ao longo da minha vida, a gente sabe que a gente não tem muitos amigos, né? Mas eu consegui construir esses relacionamentos de trabalho, vínculos de trabalho, que me ajudam e me ajudaram, assim, absurdamente em toda a minha vida. Não pense que o mundo, gente, é o hoje, né? Que, eu agora, eu não vou precisar disso aqui depois. Faz muita diferença a gente construir esses relacionamentos, construir esses vínculos. Vocês podem ter certeza absoluta disso. A empresa que eu tô hoje, gente, que eu sou gestora hoje, faz 2 meses e meio eu falei para vocês, eu fui consultora dessa empresa há 15 anos atrás.
Há 15 anos atrás, eu fiz consultoria nessa empresa. Construir relacionamento lá, construir vínculo. Então, quando eu fui chamada no processo seletivo agora, muito do que me entrevistaram não sabiam que eu já tinha prestado consultoria lá. Mas imagina se eu tivesse sido uma péssima consultora, eu não teria sido contratada. Ou se eu não tivesse construído vínculo, se as pessoas que ainda estão lá não se lembrassem de mim e tivessem me referenciado. Então, isso é extremamente importante. Bom, gente, eu passei aqui com vocês a lista de competências que eu queria passar. Ufa, achei que eu não ia dar conta, gente, porque bastante coisa eu queria ter compartilhado todos esses exemplos que eu compartilhei. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, que vocês estejam conseguindo fazer uma reflexão daquilo que vocês já são bons, porque não vamos falar no que a gente não é, mas aqui, se vocês estão conseguindo buscar dentro de vocês tudo isso que vocês são foda, a palavra da aula de hoje é essa, coloca isso pra fora, não tenham vergonha, tenham coragem. TBC, tira a bundinha da cadeira e vamos fazer acontecer, ok? Gente, vamos lá, né? Chegando ao nosso final. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente.